É por isso que você não vende o seu peixe. Eu sou a doutora Soraya Dallagnol, sou professora de piscicultura e eu ensino qualquer pessoa a faturar R$ 125.000 por hectare através da produção de peixes. Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar sobre o processo de vendas de peixes, que pode ser feito de 3 maneiras diferentes. Então já vai anotando tudo que eu vou te falar aqui. Você não pode perder esse vídeo de hoje. E no final, depois de ter falado essas 3 maneiras de comercialização de peixes, eu ainda vou te falar sobre o porquê talvez você não esteja conseguindo vender seus peixes ou talvez tenha muita dificuldade de fazer comercialização dos peixes. Essa é uma dica bônus, eu vou falar para quem ficar assistindo esse vídeo até o final. Primeira coisa que você precisa saber a respeito da comercialização de peixes, né? Então a gente tem aí as 3 principais maneiras de comercializar o teu peixe e uma delas é você fazer a venda direto para o consumidor final. E essa venda direto para o consumidor final, ela é uma venda que ela vai ser muito mais satisfatória se você for um pequeno piscicultor ou se você for um médio piscicultor, mas que tenha tanques em tamanhos menores e que isso facilite tanto o processo de despesca, de retirada desses peixes de dentro do tanque, mas também por conta de você não precisar ter lá um tanque enorme, super grande, que dificultaria, por exemplo, o teu processo de manejo, de despesca desses peixes. Então, se você é um pequeno piscicultor ou é um médio piscicultor, mas tem vários pequenos tanques, e esses pequenos tanques, não precisa se preocupar achando que são tanques do tamanho de uma caixa d'água, não, tá? Tanques de 1.000 metros, tanques de 2.000 metros quadrados, já são considerados tanques pequenos em que você pode sim fazer essa comercialização direto para o consumidor final, tá? Então, para os pequenos piscicultores, é super vantajoso fazer a venda direto para o consumidor final. E eu vou falar para você aqui algumas das vantagens que você tem quando você faz a comercialização direto para o consumidor final. Primeira delas é que você está lidando direto com essa pessoa que vai consumir o peixe, né? Então, entenda que você, quando vende direto para o consumidor final, você está produzindo um peixe que vai direto para a mesa do seu, né, do consumidor, para a mesa de uma família, para a mesa do seu parente, para a mesa do seu amigo. Então, isso facilita com que você, primeiro, consiga entender qual é o tipo de peixe, o tamanho de peixe, a maneira com que seus clientes gostam de comprar o peixe. Porque a gente pode ter ali, nesse meio em que você convive, pessoas que têm uma preferência por comprar peixes maiores, como é o caso da região norte do país, né? Se a gente pegar lá os consumidores que moram no Pará, que moram no Amazonas, lá em Rondônia mesmo, as pessoas têm a preferência por consumir peixes maiores, né? Então, preferem ali peixes de 2 quilos, 2,5 kg, peixes de 3 quilos de peso corporal. Então, peixes maiores. Mas se na tua região você começa a observar que o teu consumidor final, ele tem preferência por um peixe menor, um peixe de 1 quilo, se for uma tilápia aí de 500 gramas, que é considerado para a tilápia um peso menor, né? Que geralmente a gente comercializa ela a partir de 800 gramas ali. Então, uma tilápia de 500 gramas, você já consegue perceber que tem demanda por esse peixe. Isso está maravilhoso. Não ache que você produziu o maior peixe, o peixe com maior peso é o que vai trazer lucratividade para a sua piscicultura. Na maioria das vezes, não é. Por quê? Porque o mercado dificilmente paga mais pelo peixe mais pesado, e o peixe mais pesado é mais caro de ser produzido. Ele tem uma conversão alimentar pior. Então, se você consegue fazer essa venda direto para o consumidor final, o lado bom disso é porque você consegue entender exatamente aquela necessidade do seu cliente e fazer o teu peixe, produzir o teu peixe de acordo com a necessidade dele. Ah, eu percebi que o meu cliente gostaria de consumir o peixe ao invés de comprar ele inteiro. Ele gostaria de comprar o peixe cortado em postas, ou ele gostaria de comprar o peixe já filetado e ter esse filé
mais fresco, ao invés de comprar um filé de peixe lá no supermercado, que aí ele vai precisar comprar esse filé congelado. Então, você entendendo essa demanda do seu cliente, isso é maravilhoso. E o melhor de tudo é que você agrega muito valor quando você vende direto para o consumidor final, porque afinal de contas você está cortando várias etapas ali da cadeia produtiva. Então, ao invés de você vender o quilo do teu peixe por 7, 8, 9 reais, dependendo da espécie que você produz, você passa a vender esse mesmo peixe por 17, 20, 30, 50 reais o quilo, se for um peixe inteiro, se for um peixe em corte, se for um filé do peixe. É claro que esse trabalho passa a ser seu como produtor ali, beneficiador daquele peixe, mas o lucro também fica na sua mão. Então, é uma opção que você, como pequeno piscicultor, tem de poder agregar valor a um produto que você está produzindo dentro da sua propriedade rural. E isso é fantástico, né? E aí é uma questão que vale muito a pena a ser pensada, né? Será que para você, de acordo com o tamanho da sua propriedade rural, de acordo com a disponibilidade de água que você tem aí na sua propriedade rural, é mais viável financeiramente você investir em ampliar a tua piscicultura e passar a fazer uma produção em maior escala e comercializar direto para frigoríficos? Já vou falar sobre isso, segura aqui um pouquinho. Ou é melhor você se manter pequeno, processar esse peixe, vender direto para o consumidor final, sem ter que investir na ampliação da sua propriedade rural? Tem muita gente que acha que a piscicultura só vai ser viável financeiramente se você tiver uma grande piscicultura. Erro grave, erro grave. Isso não é verdade. Tem muitos pequenos piscicultores, eu tenho clientes, eu tenho alunos que fazem uma produção em pequena escala, comercializam direto para o consumidor final, conseguindo agregar o preço no seu produto. E aí passam ao vender. Vou dar um exemplo de um dos meus alunos aqui. Passa a vender uma tilápia que seria vendida para o frigorífico a R$ 8, dependendo da cotação na época em que você for comercializar, para R$ 50 o quilo do filé. R$ 50 o quilo do filé da tilápia é mais caro do que o quilo do filé de tilápia quando a gente vai comprar no supermercado, congelado. E por que é que você, pequeno produtor, consegue agregar esse valor? Porque quem consome peixe sabe a diferença do peixe fresco e do peixe congelado. Então, avalie isso antes. E a segunda maneira que você tem de fazer a comercialização do teu peixe é fazer a comercialização em feiras, em peixarias, em restaurantes e em pequenos supermercados. Quando você faz a comercialização dessa maneira, o que é interessante? Você conseguir conversar com a pessoa que vai ser o comprador. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou vender sempre para uma peixaria. E aí, buscar saber qual é a demanda dessa peixaria. Eu compro 100 quilos de tilápia por semana. Eu compro 100 quilos de tilápia e mais 50 quilos de pintado por semana. Conheça essa demanda e organize a tua piscicultura para que você consiga entregar esse peixe na frequência que o teu cliente quer. O que acontece quando você faz esse tipo de comercialização? Primeiro, você consegue ainda assim agregar valor, então vender o peixe mais caro do que você venderia para o frigorífico, por exemplo, né? Porque você está vendendo em pequeno volume, então é a mesma coisa que você comprar produtos num supermercado pequeno e compra em pequeno volume. Você vai pagar um preço X. Quando você vai num supermercado atacadista e compra em grande volume, acima de 3, acima de 6 unidades, ou caixas fechadas de um produto, estou dando só um exemplo aqui, você consegue pagar mais barato pelo preço do produto. O processo ao contrário acontece quando você comercializa de dentro da piscicultura, direto para um restaurante, direto para uma peixaria.
Para esses estabelecimentos, é vantajoso por quê? Porque ele vai ter ali a oferta desse peixe sempre fresco, dentro de casa praticamente, né? Próximo ali da localidade dele, sempre fresco, dizendo qual é a demanda dele, aumentando ou diminuindo a demanda de acordo com o que ele vê de saída dentro da região e do estabelecimento. E a segunda questão é que o fato de você estar vendendo para ele um peixe mais fresco, mas em pequenas quantidades, ele acaba se obrigando a pagar mais caro por isso, só que ele não precisa despender um grande volume financeiro para comprar caixas de peixe congelado. Um restaurante, para ele comprar direto do frigorífico, ele precisaria comprar uma caixa de 20 quilos de filé de tilápia, por exemplo. E aí, se ele compra direto do produtor, que o produtor dê a opção de ele comprar só 5 ou só 10 quilos, para ele facilita, ele consegue fazer essa saída, fazer um peixe mais fresco, com saída com mais frequência. Então, essa é uma grande vantagem. E, é claro, ele acaba pagando um pouco mais caro por isso, já que ele está comprando em menor volume, mas sentindo a demanda do que está acontecendo dentro do estabelecimento dele. E o segundo ponto é que quando o produtor de peixe ele faz a comercialização para uma peixaria, por exemplo, a peixaria ela entra como o processo de beneficiamento do produto. Então, você legalmente falando, né, é como se você estivesse realmente vendendo para um frigorífico em relação à emissão das notas e das guias que precisam ser emitidas, já que você não vai fazer o processamento do pescado. E nesse quesito, você precisa, é claro, estar sempre preocupado com ter o volume de peixe que o teu cliente vai precisar. Então, imagine, se você comercializa peixe para um restaurante, e esse restaurante coloca lá, toda semana tem um rodízio de peixe ou buffet de peixe livre lá dentro do restaurante dele. Se numa determinada semana você falhar, a programação do restaurante também falha. Então, você passa a se comprometer junto com o dono do estabelecimento em relação ao atendimento dos serviços e do tipo de produto que ele vai oferecer ali dentro do restaurante. Então, essa é uma via de duas mãos. É muito legal fazer a comercialização do teu pescado dessa maneira, do teu peixe dessa maneira, e até porque você consegue vender em volumes um pouco maiores, né? Ao invés de vender só 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos direto para o consumidor final, além de garantir a venda fracionada ali por um período longo. Então, se é um restaurante que coloca no cardápio o peixe 1, 2, 3 vezes na semana, você sabe que vai ter a demanda daquele peixe durante um longo período de tempo. Isso é muito bom. E a terceira maneira que você tem de fazer a comercialização do seu peixe, é claro, é fazendo a venda direto para os frigoríficos. E aí, na venda do peixe para os frigoríficos, você tem que estar atento a algumas questões. Por exemplo, o frigorífico, ele não vai vir comprar um peixe ali dentro da sua piscicultura em pequeno volume, 200 quilos, 300 quilos, não. Né? Você precisa ter um volume maior. E esse volume maior vai depender do tamanho do frigorífico e da demanda desse frigorífico. Talvez seja um frigorífico que tem aí na tua região que eles comprem com no mínimo 500 quilos ou no mínimo 1 tonelada. Você precisa conversar com esses compradores dos frigoríficos para saber se cabe aí para a tua realidade fazer a comercialização. Geralmente, quem faz a comercialização de peixe direto para o frigorífico são produtores que têm volumes maiores de peixes, e aí eles conseguem, por exemplo, fechar uma carga inteira. Então, 5 toneladas, 7 toneladas, 10 toneladas, 20 toneladas de peixes, né? Que vão ser entregues direto para o frigorífico. E é claro que nesse caso, o que acontece? O frigorífico ele acaba pagando um valor bem abaixo do que você venderia para uma peixaria, do que você venderia para o consumidor final.
justamente pelo fato de que o frigorífico ele tem a despesa de transporte, né, de vir buscar o peixe, de voltar até o frigorífico, de beneficiar, tem toda a estrutura das instalações do frigorífico, tem todo o custo de possíveis perdas que podem vir a acontecer no meio do transporte, né, do peixe já processado e sendo levado para os supermercados, as grandes redes atacadistas. Então, todo esse custo, né, todo esse risco, inclusive, depois do peixe ter sido processado, fica na mão do frigorífico. Então, o frigorífico ele paga menos por isso e justamente facilita com que quem produz em grande volume consiga fazer essa venda em grande quantidade, né? Porque imagine um piscicultor que tenha lá 6 hectares de lâmina d'água, 10 hectares de lâmina d'água, 20, 30 hectares de lâmina d'água. Vai produzir muita quantidade de peixe, vai produzir 100, 200, 50 toneladas de peixe. E aí, se você for ficar vendendo, né, de pouquinho em pouquinho, isso acaba sendo inviável, porque o teu ciclo de produção acaba sendo muito longo. Então, é uma estratégia que funciona, que você precisa ter controles cada vez mais rigorosos em relação à redução de custos, eficiência de produtividade dentro da sua piscicultura. Não ache que o fato de o frigorífico pagar mais barato pelo quilo do peixe do que uma peixaria paga pelo quilo do peixe, significa que o piscicultor não vai ganhar dinheiro. Não é isso, tá? A questão é que, quando você vende em grande quantidade, você precisa ser cada vez mais eficiente dentro da piscicultura. Para quê? Para que você ganhe no volume e não na unidade do quilo comercializado. Então, esse é o alerta que você, que é piscicultor, tem que ter quando for pensar na comercialização do seu peixe. Para quem é que você vai comercializar? Qual é o tamanho da demanda da tua região? Você tem compradores que sejam os frigoríficos? Qual o volume que eles pegam? Qual o mínimo de volume que eles pegam? Está de acordo com o tamanho da estrutura que você tem na sua propriedade rural? Está de acordo com o conhecimento que você, piscicultor, tem dentro da sua piscicultura para conseguir colocar produtividade e eficiência de produção e conseguir vender o peixe por R$ 8 o quilo com lucratividade no bolso? Esses são os pontos que você tem que levantar e colocar em questão. Beleza? E agora, como eu já tinha te falado, eu vou te falar aqui, ó, um ponto-chave que talvez seja o que dificulta muito a venda e a comercialização do seu peixe. Você já ouviu falar em off-flavor? Off-flavor. Se você não ouviu falar sobre off-flavor, talvez você já tenha ouvido falar sobre o peixe com gosto de barro. Tome cuidado. Se você está produzindo um peixe que tem um gosto de barro, gosto de mofo, gosto de ração, gosto de terra, não sei como é que você chama aí na sua região, que eu já ouvi vários nomes, vários termos aí para esse peixe com sabor desagradável. Saiba que esse problema acontece porque você, piscicultor, não está cuidando bem dos parâmetros de qualidade da sua piscicultura, do seu tanque de peixes. Então, se você está produzindo peixe que tem esse gosto, você saiba que você vai ter sempre dificuldade em fazer a comercialização do teu peixe, independente se você for comercializar para o frigorífico, para peixarias e supermercados ou direto para o consumidor final. A questão é que, quando você vende direto para o consumidor final, essa informação dificilmente vai chegar até você. O que acontece? O consumidor final, ele simplesmente para de comprar o teu peixe. Ele não te dá satisfação nenhuma. Diferente do que aconteceria, por exemplo, quando você comercializa para o frigorífico. O frigorífico, ele vai relatar e provavelmente vai descontar do valor negociado com você. Então, fique atento. Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer na piscicultura. Nós, que estamos dentro da cadeia produtiva da piscicultura, precisamos nos preocupar com a qualidade do peixe que estamos produzindo e colocando
na mesa do nosso consumidor. Eu espero que essas informações tenham sido muito válidas para você e eu já quero aproveitar e te pedir para você curtir esse vídeo se fez sentido para você e segue aqui, se inscreve aqui no canal do YouTube. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal do YouTube, um vídeo específico só para o YouTube, que não vai em nenhuma outra plataforma. Então, já aproveita e clica no sininho para você ativar as notificações, não perder nenhum desses vídeos, porque eu tenho certeza que seguindo o conteúdo que eu vou ensinar para você aqui todos os dias, você facilmente vai ter faturamento de R$ 125 mil por hectare.